Boa noite a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de meus irmãos. É um grande privilégio nós estar chegando uma vez mais até a sua casa com esse programa que tem sido de grande ajuda para as famílias cristãs, famílias da mensagem do povo de Deus, né? Assuntos de família. Como sempre dizemos, a família é a célula central de tudo. Seja da sociedade, seja da igreja, a família é o ponto principal. Então, estando bem a família, as demais coisas, com certeza, elas também seguirão o mesmo resultado. E nesse programa eu desejo tratar de um assunto que Deus colocou em meu coração, com o título Lar, Lugar Sagrado. Para isso eu quero ler as Escrituras em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e o 7, esses dois versículos. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então aqui está Deus colocando esse compromisso, nesse caso aqui, lá para o povo de Israel, né, o compromisso de colocar, trazer, fazer conhecido os feitos do Senhor para os filhos, que eles pudessem saber pelo caminho que os pais haviam passado e as atitudes, o mover de Deus em favor deles. E trazendo para o dia de hoje, irmãos, dentro desse tema, lar, lugar sagrado, eu quero trazer mais olhando a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe para com os filhos em realmente fazer com que o lar seja o melhor lugar do mundo. Os filhos têm que saber, eles têm que sentir que o lar é o lugar de segurança, é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor, de compreensão. Por isso, o melhor amigo, a melhor amiga que um pai, ou melhor, que os filhos podem ter, é a amizade de seus pais. Sendo o lar esse lugar sagrado, ele deve ter um ambiente realmente convidativo para tanto os filhos como para o próprio casal. Aquele homem está lá no trabalho e ele sente pressa de voltar para casa para vir para o aconchego do lar, para aquela atmosfera maravilhosa. E assim a esposa também não vê a hora que o esposo volte para completar a família juntos e aproveitar esse convívio familiar. Para isso, Deus criou as famílias. A família é um projeto de Deus. A família é algo realmente sagrado. E o que me despertou para falar sobre esse tema foi percebendo que muitas vezes, mesmo você pai, você mãe, que ensina teus filhos o caminho que devem andar, se esforça em colocar no coração deles a palavra de Deus, o temor de Deus, mas ninguém está livre de, no futuro, ter
a decepção de ver muitas vezes filhos que foram criados com maior zelo, ver esses filhos indo para o mundo. Agora, aí é onde eu quero falar a você, pai, você, mãe, que quem sabe está enfrentando uma situação como essa. Você não deve jamais se desesperar. Você deve colocar em prática realmente a fé, confiando e reclamando diante de Deus esse filho, essa filha, dizendo realmente: eu não criei filhos para o diabo. Eu não criei filhos para povoar o inferno, mas eu tenho criado e consagrado filhos para pertencer a Deus e para o arrebatamento. Essa deve ser a convicção que deve pulsar realmente no coração de cada pai. E você realmente vai perceber que você tem realmente esta fé quando acontece um momento desagradável como esse, de um filho se afastar. É naquele momento difícil que você vê se realmente você tem fé pela salvação dos teus filhos. Você vai colocar eles na mão de Deus e confiar que Deus cuidará do trajeto deles. Quando nós vemos a parábola do jovem rico, ou do pródigo, melhor dizendo, você vai observar que o pai, ele realmente era um bom pai. Aquela mãe era uma mãe zelosa. Aquela família era uma família que tinha harmonia, que viviam realmente em paz. Mas o inimigo atirou sua seta e, em um descuido, acabou atingindo aquele moço e ele simplesmente desejou sair deste lar sagrado, desse lar abençoado, para aventurar pelo mundo. E veja vocês que o pai, mesmo com pesar no coração, ele deu ao moço o que lhe pertencia, sua herança, e o moço se foi. Agora, esse pai não ficou ali descontrolado. Não, com certeza ele ficou com o coração partido, com o coração doído, mas na certeza de que Deus haveria de cuidar do retorno desse filho. Por certo, aquele pai olhou até que o filho fez a última curva e desapareceu na estrada. E aquele pai, eu penso que ele olhou e disse: você pode estar longe do meu olhar, mas nunca estará longe do olhar de Deus. E aquele pai e aquela mãe mantiveram aquele moço sempre diante de Deus, em suas orações. E chegou o tempo de Deus tratar com ele. E ele então caiu em si a sua mente, porque o diabo ele faz como que uma amnésia, e aquele filho, aquela filha esquece de princípios, esquece daquele amor da mãe, do pai, esquece daquele respeito e simplesmente vira as costas e se vai. Mas chega o tempo de Deus fazer com que eles caiam em si, reflitam, lembrem-se do lar, lembrem-se daquele lugar sagrado, daquele lugar realmente de aconchego, aquele lugar de paz,
E então isso começa a mover dentro daquele coração, inquietando aquele filho, aquela filha, até que eles retornem pelo mesmo caminho que eles foram. Vocês conhecem muito bem a história, né, do nosso profeta, como que ele passou por momentos difíceis, momentos que realmente exigiu dele um posicionamento. E quando seu filho, Bilipô, o qual lhe ajudava nas campanhas, viajava com o pai, organizando reuniões, começa a sair com más companhias aquele moço. Logo então começa a beber e se vai. Mas o profeta, ele disse para Bilipô, ele estendeu os braços assim e disse: Bili, pelo mesmo caminho que você for, um dia você vai ter que retornar. E a partir dali, aquele pai, o profeta de Deus, descansou. Sabia que Deus iria tratar com ele. Mas veja que o profeta exigiu do filho o respeito e a reverência ali na casa, porque ele andava bebendo e coisas mais. Aí é onde eu quero chamar a atenção de cada um, porque o sacerdote da casa é o pai. Ali está aquele pai, aquela mãe, como pastores daquela família. E assim como, observa aqui, meu irmão, minha irmã, assim como um pastor, ele tem uma responsabilidade para com Deus, referente à igreja, e o pastor é a porta, o próprio Jesus disse que ele é a porta. Sendo a porta, ele pode abrir para boas coisas ou para coisas más. Por isso a Bíblia diz que se um cego guia outro, ambos caem no buraco. Se um pastor perde a visão espiritual e começa a abrir as portas da igreja para o pecado, para as coisas erradas, levará todos à perdição. Mas o pastor genuíno, ele se posiciona, mesmo que às vezes custe-lhe sofrimento, custe-lhe desaprovação da parte de alguns, e mesmo ter que ver muitos virarem as costas e ir embora. Mas aquele pastor, se ele tem zelo pelas almas, ele cuidará daqueles que ficarem com a verdade, porque ele sabe que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar santo, e ele jamais permitirá que inconversos tragam seus pecados, seus costumes, tragam espíritos para dentro de casa. O que eu estou dizendo com isso? Mostrando a você, pai, a você, mãe, que você não tem, vamos dizer, condição de decidir pelo seu filho. E às vezes é aonde a gente vê pais, você vê certos pais, certas mães, até em dificuldade com Deus. Por quê? Porque diz, eu cuidei, eu ensinei, eu fiz o melhor pelo meu filho, eu orei, eu jejuei, e agora aí está ele indo para o mundo, porque Deus, e aí joga a culpa em Deus. Você tem que saber o seguinte, você fez tudo o que deveria fazer, descanse em Deus. Deus também sente o coração partido, assim como você.
Mas Deus não pode ir contra si mesmo. Como assim? Claro, Deus deu o livre-arbítrio. E Deus não pode interferir na decisão daquele moço, daquela moça, em retirar-se. Mas Deus pode sim trabalhar para fazer com que ele caia em si e retorne. Entende? Agora, você tem que ter esta fé que descansa e que sabe que ele vá aonde for, nunca estará longe dos olhos de Deus. Mas, se você quer que ele retorne aos caminhos de Deus, você precisa ficar no seu lugar, manter a sua casa no lugar certo, na palavra, para que ele possa retornar. Agora, o grande perigo é, em muitas oportunidades, filhos que se afastam do caminho de Deus e aos poucos começam a trazer para dentro de casa o mundo. Aí é onde eu quero meditar com vocês. Se este lar é um lugar sagrado, esse lar tem que ser mantido puro. Você vai dizer àquele moço, você vai dizer àquela moça: eu não posso decidir pela tua salvação. Se você optou pelo mundo, eu não posso fazer nada concernente a isso. Mas uma coisa eu quero que você saiba, que das portas para dentro desta casa é consagrada a Deus. Não vou permitir você trazer situações lá do mundo para dentro da casa. Porque muitas vezes aqueles outros filhos menores passam a ser influenciados e logo, um a um, vai se arretirando. Então é necessário que eles saibam que esta casa, este lar, é um lugar sagrado. E que, se eles não querem servir a Deus, mas enquanto eles estiverem debaixo desse telhado, eles terão que respeitar a fé, respeitar as ordens, os costumes desta casa. Você olha para o mundo hoje e você vê quão terrível tem chegado. Por isso que a situação vai de mal a pior. Porque sendo o lar a célula principal da sociedade, quando você vê os lares totalmente poluídos, apodrecidos, caídos, o que você pode esperar das demais coisas? Os namoros, nem namoro se pode dizer que é, vivem como casados. Outro dia alguém me contando de uma jovem que começou a namorar com um rapaz ímpio. A mãe aconselhou, a mãe ensinou, a mãe chorou, o pastor tentou ajudar, o pastor falou, aconselhou, mas ela simplesmente não quis. Optou pelo mundo, optou por um namoro com pessoas de fora. E então vai visitar a família do namorado e volta para casa com uma notícia terrível, dizendo para a mãe que o pai do rapaz perguntou: vocês ainda não dormiram juntos? O outro moço, irmão dele, com a sua namorada, vem para casa, dorme com a namorada,
E o pai ímpio incentivando esse outro filho para que fizesse da casa dele, desculpe a palavra, um motel. Esse é o mundo lá fora. E eles usam até de certas desculpas, como que dizendo: eu prefiro que meu filho traga a sua namorada, venha dormir aqui, e vice-versa, do que eles estarem por aí sem eu saber onde estão, tendo relacionamento com pessoas que eu não conheça. Essa é a visão deles. Mas isso é totalmente condição de Sodoma. E um pai, uma mãe cristã, que se permitir a certas exigências, por exemplo, filho, mãe, hoje a minha namorada vai posar aqui em casa. Hoje meu namorado vai dormir aqui em casa. Se você permite isso, você não tem um cristianismo. Você ainda não alcançou o nível de um cristão realmente que tenha o Espírito Santo. Ah, mas eu deixo, mas eles dormem cada um num quarto separado. Você acha que pessoas que não temem a Deus irão respeitar isso? Enquanto você dorme, coisas acontecem, opróbio, pecado sobre sua casa, e Deus simplesmente alça voo, porque a pomba, o Espírito Santo, é sensível, não vai ficar numa situação podre como essa. Então, pai, lembre-se, mãe, o lar é um lugar sagrado. Você consagrou a Deus. Você não tem poder sobre a autonomia do filho, da filha, se amanhã ou depois eles forem para o mundo. Mas você tem autoridade, sim, na sua casa. Porque se você mantém esta casa limpa, se você mantém a presença de Deus, você mantém uma base para que amanhã esse filho retorne para Deus. Você vai ter força para dizer: filho, volte para Deus, acerte sua vida. Mas se abre a porta para o mundanismo, como você vai ter autoridade? Como você vai ter o favor de Deus para poder ajudar esse filho ou essa filha? Não é só questão de dormirem, mas namoros, beijos, abraços. Você tem, mas eles não são crentes, eu não posso exigir deles o que é exigido para aqueles que estão na comunhão. Você pode dentro da sua casa. Você pode e deve. Se essa filha começa a namorar com um ímpio e ela quer apresentar o namorado para os pais, o que você pode fazer? Você vai receber, agora você vai aproveitar o momento para dizer: moço, você está namorando com a minha filha, mas eu quero que você saiba que nós aqui somos cristãos, que nós nessa casa temos princípios que você desconhece, e nós exigiremos que dentro desta casa se comportem segundo os nossos princípios. Porque o grande problema, irmãos, é que às vezes aquele filho exige uma coisa mínima. E o pai e a mãe, como que,
para que não fique aquele mal-estar, eu vou ceder isso. Você cede para que ele traga alguma coisa errada, às vezes não é tão grave, alguma coisinha para dentro de casa. Traga a cerveja dele para gelar na sua geladeira. E para beber, enquanto você está ali com a família. Você abre essa exceção. No momento, fica tudo bem. Mas amanhã ele vai exigir algo maior. Porque lembre-se, não é o seu filho. É o diabo, através dele, tentando manchar esta casa. Tentando manchar esse lugar sagrado. Fazendo com que você perca sua autoridade perante Deus. E perante eles. Autoridade perante eles, melhor dizendo. E perca a assistência de Deus para contigo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil. Um tempo que nossos pais, nossos avós não viveram. Um tempo que os valores estão invertidos. Que ser correto é ser careta para o mundo. E ser incorreto é motivo de elogio. As coisas estão invertidas. Mas lembre-se, o Evangelho continua o mesmo. A palavra continua a mesma. Deus não mudou. Deus vai arrebatar um povo que se mantém nesta palavra. Agora, deixa eu lhe dizer. Pede a Deus graça, sabedoria. Não é brigando, não é gritando que você vai conseguir. Você tem muito mais autoridade falando calmamente. Agora o que acontece? Muitos vão deixando a coisa ir. Até que às vezes chega a um nível que não dá mais. E aí é onde tentam agir. Mas a coisa já foi longe demais. E aí, às vezes, para conseguir impor algum tipo de respeito, tem que ser realmente, às vezes, de uma forma mais severa. Coisa que não precisaria se você tivesse mantido a ordem desde o princípio. Eu espero que entre o povo da mensagem que está me assistindo, não haja nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum lar que tenha cedido a certos tipos de coisas. Mas se porventura há, você possa cair de joelho perante Deus arrependido. E então proponha perante Deus pôr a casa em ordem. Para que Deus possa ter como estar, como habitar, como transitar entre vocês. Então, lembre-se, meus irmãos, lar é um lugar sagrado, é um lugar santo, é um lugar puro, é o melhor lugar do mundo. E você deve lutar para que esse lar se mantenha assim. Por que eu li essa escritura? A Deus aconselhando, dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, Deus quer que a palavra dele esteja no coração de cada pai, de cada mãe, de cada chefe de lar. Mas só está no meu coração? Não. E você intimarás, ou seja, você vai falar a teus filhos, e delas, ou seja, dessas palavras, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. É isso. Ah, mas eu já falei várias vezes. Continue, fale andando, deitando, levantando. Fale a todo instante.
nem que se torne repetitivo, mas a verdade tem que ser mantida. Então, amados, que Deus vos ajude, que a graça de Deus possa realmente fazer de cada lar um lugar sagrado, um lugar onde não há gritos, um lugar onde não há xingamentos, um lugar onde não há palavras de maldição contra ninguém, mas um lugar onde haja compreensão. E para que haja compreensão entre filhos, é necessário que esse exemplo venha dos pais. Eu sei que às vezes, uma vida toda vivendo junto, pode em algum momento ter que haver uma certa, não briga, mas uma, vamos dizer assim, tirar as coisas, colocar as coisas no lugar, chamar a atenção, às vezes, um do outro entre o casal, aquela pequena discussão, mas nunca faça isso na frente dos seus filhos. Vocês perdem a autoridade se fizerem isso. Nunca. Ah, mas eu não, se eu agir assim, eu estou sendo hipócrita. Não, de forma alguma. Você está preservando a pureza desta casa. E se você tiver esse cuidado de quando tiver que ter alguma pequena discussão, fazer isso à parte, eu tenho certeza que essa discussão à parte não sairá do controle, não será uma gritaria, porque você teve o domínio para saber o momento de falar e onde falar. Então você terá o domínio de toda a situação. Agora, se você diz, eu não posso, quando eu vejo já me explodi, pede a Deus graça, reconheça, e Deus vai te ajudar. Então, amados, eu poderia continuar falando, mas eu quero deixar nessas poucas palavras para você meditar. Lar, um lugar sagrado. A Bíblia diz assim, concernente à casa de Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ou seja, toma cuidado, tenha reverência, porque ali é um lugar sagrado. E assim também a sua casa é um lugar sagrado. Não é lugar para programações erradas, para estar assistindo coisas que Deus não poderia se assentar e assistir contigo. Faça aquilo que atrai a presença de Deus e mantenha sempre essa autoridade de que esta casa foi consagrada a Deus. Que Deus vos abençoe. E você fazendo isso, mais cedo ou mais tarde, você vai ter esse filho, ter essa filha de volta. Eles vão aprender a temer a Deus, respeitar a Deus. E se ele, às vezes, em muitas ocasiões, quando eles desviam, para se justificar diante de você, quando você cobra deles que eles estão errados, para se justificar, muitos deles dizem, eu estou fora, mas, e fulano que está lá na igreja, e faz isso e faz aquilo? Se você permite isso, dá vazão a isso, você estará apoiando a ruína do seu filho. Uma coisa que você tem que também exigir é o respeito para com aqueles que servem a Deus. É o respeito pelo ministério. Se ele falar, mas aquele que está lá, filho, pelo menos ele está lá tentando. E numa hora ou outra Deus o ajudará.
Então, amados, que Deus vos ajude a ter realmente e manter esse lar um lugar sagrado, um lugar onde Deus habita, um lugar onde é um pedaço do céu. Não permita que manchas venham manchar esse local sagrado. Deus vos abençoe. E no próximo programa, na terça-feira que vem, eu senti no meu coração de fazer uma reprise de um programa que eu fiz há um tempo atrás, que é na mesma linha, com o título Meu Filho Desviou-se. E agora? É o que muitos se perguntam. Minha filha desviou, meu filho desviou, e agora? O que eu faço? Assista o programa na próxima terça-feira e você terá muitos conselhos da parte de Deus como agir agora com esse filho e com essa filha que desviou. Que Deus vos abençoe, que a graça de Deus seja com cada um de vós e que vocês possam realmente, o teu lar, tua casa, ser um pedaço do céu, ser um lugar sagrado. Uma boa noite e até o próximo programa. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.